agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores, ouvintes, passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! E a gente começa o programa deste final de semana falando sobre medo de voar, medo de avião. Um assunto bastante recorrente, um assunto que permeia o mundo das viagens e turismo. Infelizmente, para quem voa bastante, normalmente vai perdendo, mesmo que teve ali atrás por algum motivo, por algum gatilho, alguma fobia, acabando perdendo aos poucos, né? Eu vou dar o exemplo aqui, já antes de anunciar a minha super convidada, agradecendo pelo tempo dela, a minha esposa que trabalha comigo e que só no ano passado nós fizemos juntos quase 60 voos. Ela, em algum momento da vida, desenvolveu uma fobia, tratou com psicólogos, terapias, com outras artimanhas, e ela, aos poucos, foi deixando de lado essa fobia. Vou conversar com a doutora Wendy Evangelista, que é psicóloga, especialista em aerofobia e que é filha do piloto que acabou morrendo durante o sequestro do voo 737, justamente um filme que estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira. Então temos muitos assuntos para tratar nesse Partiu Band News especial. Que fora do ar, eu a chamei de doutora e ela me deu uma bronca. Então, Wendy, como é que você está? Seja muito bem-vinda ao Partiu Band News, tudo bem? Tudo bem, Coutinho. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou, acho que começar falando justamente do filme, né, que que tá mais atual, o filme que estreou na última quinta-feira. Como é que é pra você, filha do piloto Salvador, que acabou morrendo nesse episódio que aconteceu em 1988? Conta pra gente, você já viu o filme? Como é que você está nessa semana, além de dar entrevista pra tudo quanto é lado? Sim, assisti o filme algumas vezes já. Já deu até uma overdose, hoje já opto por entro, fico um pouco, saio, volto no final, porque eu já assisti 3 vezes na íntegra e mais 3 parcelado. O filme tá lindo. Vou ver se eu aproveito esse final de semana para poder assistir também. E eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro bastante da repercussão, né? Quem não sabe, não é spoiler, porque o filme obviamente é baseado em fatos reais, mas basicamente um avião foi sequestrado para ser jogado no Palácio do Planalto, na época para matar o presidente José Sarney. E o filme retrata bastante disso e fala bastante do seu pai também, Wendy? O personagem principal é o comandante Fernando Murilo, que é o comandante do voo e foi quem conseguiu pousar o avião e trazer de volta ao chão em segurança todos os passageiros e o resto da tripulação. Meu pai foi a única vítima fatal, graças ao comandante Murilo. Então, retrata ali. Ele é baseado em fatos reais, então tem sim dramaturgia, tem detalhes e eles deixaram personagens mais intensos, mais densos, com técnicas dramatúrgicas. Então, ele é baseado em fatos reais. O que você lembra daquela época, Wendy? Você era bem pequenininha, né? Mas você lembra do que daquela época e qual a lembrança que você tem do seu pai? Quais as lembranças que você tem do seu pai? Mesmo parecendo muito distante, em 8 anos eu tenho muitas memórias com meu pai. Falo que a minha gratidão e a passagem da fase da revolta foi justamente por isso. Eu aprendi que eu fiz memórias em 8 anos que muita gente não faz ao longo da vida inteira com o pai. Tem lá 40, 50 anos com o seu pai e não faz o tanto de memória que eu fiz. Então, passei a fase da revolta e sou grata. Que eu tive experiências, eu vivia em cabines, então cockpit e aeroportos, eles eram para mim extensão de casa. Mas eu não sabia que isso era fora do comum. Para mim era tão parte da rotina que eu achei que todo mundo era assim. Já li várias entrevistas suas, né? Você dizendo que o seu pai era bastante presente, né? Na sua vida, né? Então vocês tinham uma relação bastante próxima, né, Wendy? Muito. Era uma conexão que, de novo, eu acreditava que fazia parte da vida de todo mundo e eu estava sempre com ele. Eu tive um período matriculado em 2 escolas, não frequentava nenhuma, porque eu voava muito com ele. Graças a isso eu tenho muitas memórias. Já cheguei a uma fase de questionar minhas memórias, já consegui constatar a maior parte delas através de amigos dele, que me conheciam muito, e também do comandante Murilo, que foi uma pessoa fantástica ao longo da minha vida. Ele era muito amigo do meu pai. Eu não sei como foi para ele lidar com tudo aquilo.
Na verdade, eu sei porque ele me contou, mas a intensidade é diferente. Eu sei que ele pegava leve conversando comigo. E nós resgatamos, depois de uns anos, essa conexão. Ele é padrinho da minha filha mais velha. Ele faleceu em 2020. Então, meu pai me deixou tantas coisas, inclusive Comandante Murilo. Que bonito, Andy. Você, na época, tinha dimensão do que tinha acontecido, assim? Você era muito pequenininha, né? Quando que você teve dimensão de tudo que aconteceu naquele voo? Olha, acho que ao longo dos anos. Para mim, foi muito intenso, porque foi uma ruptura. Eu tinha 7 anos, faria 8, 5 dias depois. Por isso ele estava naquele voo, não era a escala dele. Ele trocou para estar comigo no meu aniversário. E eu só entendi que o quanto isso era impactante depois da adolescência, eu acho, durante a adolescência. Na época, não. Foi impactante, mas eu não imaginava a dimensão para as outras pessoas, que não da família. E hoje, eu acho que a gente está falando primeiro desse assunto, né, por conta do lançamento do filme, que é baseado justamente nesse episódio de 1988, mas acima de tudo, você se transformou em uma super mulher guerreira e uma referência no que diz respeito à psicologia, especialmente em tratar fobias, né? Como é que foi essa transição? Você primeiro desenvolveu uma fobia para depois ir atrás desse estudo? Conta como é que foi lá atrás. Eu não sei exatamente em que ponto eu desenvolvi a fobia, mas eu tenho a base muito nítida. Depois do sequestro, eu ainda perdi meu padrasto, o avião caiu no mar. E foi mais ou menos um ano depois do sequestro. Também tenho uma memória de quando a gente foi buscar a medalha de honra ao mérito aeronáutico. Eu estava com a minha avó num voo com bastante turbulência, então tenho flashes daquilo, e ela desmaiou durante o voo. Claro, meu pai era filho único, nós estávamos indo buscar a medalha, mas o flash que eu tenho é a minha avó deitada, desmaiada, um monte de gente em cima e a asa do avião brilhando com os relâmpagos. Então, ficou esse flash também. E o último voo que eu fiz foi depois de um acidente de carro, o traslado do caixão da minha irmã. Então, tudo isso junto, o que ficou para mim é assim, foge. Tem avião, foge. Até os filhos. Até você ter filhos? Até eu ter filhos. E até isso, de todos esses episódios que você relatou, até os filhos, você simplesmente não entrava em avião? De todos esses episódios, foram uns 4 ou 5 anos aconteceu tudo isso. Eu comecei a fugir e não sei exatamente quando veio a fobia, porque a gente se engana. Não, eu não vou porque de carro é mais legal. Nossa, a gente pode parar no caminho. A gente vai enrolando, nós vamos nos enganando até que eu me dei conta. Opa, eu não vou entrar porque eu não dou conta de entrar. Eu já era psicóloga, já trabalhava com os transtornos de ansiedade, fobias, pânico, mas eu nunca tinha tratado ninguém com fobia de avião. E, claro, nem poderia. Primeiro voo que eu fiz, em que eu me dei conta que eu preciso de um tratamento agora, eu estava com a minha filha mais velha, bebê, recém-nascida, eu fiz um voo, e quando eu desci em São Paulo para entrar, era uma conexão, para entrar na aeronave de novo, eu falei, não vou, não entro. Uma pessoa da companhia aérea falou, não, calma, como é que você vai? Sua filha é pequena, você vai pegar ônibus à noite, vai para Ribeirão Preto à noite. Não faça isso com a sua filha. Então ela pegou pesado, eu cedi, entrei na aeronave, mas eu fui assim, barganhando com Deus, entendeu? Se eu descer viva, eu não ponho mais os pés nessa geringonça. Então eu tava nesse naipe, aí eu falei, não, é fobia. E é muito curioso, né? Você já como psicóloga, você tinha ali o diagnóstico claro que você tava com uma fobia séria. É a aerofobia mesmo que chama, né? A aerofobia, popularmente aerofobia. E aí, como é que foi a transição para você falar assim, não, eu vou estudar e de repente virar uma referência nesse assunto no Brasil e no mundo até? Eu resolvi estudar porque ao longo do tratamento eu encontrei lacunas. Para mim foi muito difícil transpor certas barreiras. Eu entendi que a conexão não era só dentro da psicologia, que você precisava de alguns dados e algumas outras estratégias, até porque não é uma coisa que eu posso solicitar, por exemplo, ok, então todo mês você faz uma viagem, tá? A gente vai te sensibilizar porque você começa a viajar com frequência. Não dá, não cabe para todo mundo viajar com frequência. Então a gente precisa de estratégias distintas e aí distancia um pouquinho das outras fobias. Encontrando essas lacunas, eu resolvi estudar e fiz cursos dentro e fora do país.
para tentar preencher e cercar ali tudo que aparecia de dificuldade. Eu acho que eu fui lapidando ao longo do tempo, com o auxílio dos próprios pacientes. É muito legal, porque as trocas são únicas e a gente vai, não, agora dá para agregar um pouquinho, mais um pouquinho. É muito legal. E aí, hoje em dia, você, como eu disse, é uma das grandes referências, inclusive alguns colegas aqui da redação, não vou expor, nenhum colega da redação, fizeram o seu curso, que inclusive faz parte de um outro curso maior, que é encabeçado pelo Lito, do Aviões e Músicas. Acho que quem não conhece o Lito, eu já viajei algumas vezes com ele, né, porque eu sou produtor de conteúdo e de turismo, então já tive o prazer de viajar com o Lito algumas vezes. Aliás, eu vou contar uma história muito rápida para introduzir aqui o assunto de como é o seu curso. Eu não vou pedir para você abrir tudo, né? Porque as pessoas precisam te procurar, né? Não dá para a gente aqui, por meio do rádio, já acabar com a fobia das pessoas, mas acho que imagino que a gente pode falar e dar algumas dicas. Mas teve um dos voos que eu fiz com o Lito e que ele vibrava, porque o avião deu uma arremetida bem próxima já ao solo. Estava muito próximo a ele, e a gente estava com um monte de jornalistas e pessoas, influenciadores que estão acostumadas a voar. Todo mundo teve a mesma reação, pegou o celular e filmou ali, e o Lito ali na hora falou, tá vendo, gente, tá arremetendo, olha como é tranquilo. Ele aproveitou, depois entrevistou o piloto, o comandante, etc e tal. Mas assim, para quem tem algum tipo de fobia, essa é uma das situações que a pessoa fica em desespero, em pânico. Então, primeiro de tudo, eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, para quem tem algum tipo de fobia, se tem tratamento e como é que eles te encontram, como é que eles fazem, que tem profissionais que estudaram como você para isso, né? Tem tratamento. É possível. Acho que essa foi uma das coisas que o meu histórico trouxe. Eu não tenho dúvida nenhuma que é possível, porque eu tinha tanta certeza que eu nunca mais colocaria os pés dentro de um avião. E hoje já aconteceu de fazer 4 voos num dia, acompanhando o paciente, então vai e volta. E no final de um desses dias, eu encontrei uma comissária e falou, Wendy, você fez 4 trechos hoje e eu só fiz 3. Aquele dia eu falei assim, meu Deus, onde eu vim parar? Então é possível, me encontra no aerofobia.com.br, Wendy_Psicologia no Instagram, então é fácil encontrar. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o programa de hoje falando sobre a aerofobia, o popular medo de andar de avião. Estamos conversando com a psicóloga Wendy Evangelista, que é filha do piloto Salvador Evangelista, morto no sequestro do voo 375 em 1988. O filme, baseado neste fato ocorrido há 35 anos, estreou na última quinta-feira nas salas de cinema do Brasil. Wendy já falou sobre o filme, sobre a relação com o pai e como ela mesma desenvolveu e curou a fobia de voar de avião. Acabou se especializando no assunto e hoje é uma das grandes referências em aerofobia. Além de ajudar as pessoas com diversas fobias, Wendy tem uma parceria com Lito Souza, apresentador e criador do Aviões e Músicas. Tenho um carinho todo especial pelo Lito. O curso dele, do Sem Medo de Voar, é uma parceria incrível que faz parte daquela lacuna também que a gente estava conversando. Eu costumo dizer que ele trata o medo do avião e eu trato o medo no avião. E esse curso do Lito é um curso bastante rápido, né? Eu imagino que seja apenas uma pitada para a pessoa iniciar um tratamento, porque eu imagino que o tratamento para algumas pessoas seja um pouquinho mais longo. E eu acho que essa é uma das perguntas que as pessoas que têm fobia, que estão nos ouvindo, quanto dura o tratamento? Imagino que depende, né, doutora? Depende muito. A gente tem as pessoas que não voam, que fogem a todo custo apenas pelo medo da máquina, do avião, não entende o funcionamento e acredita que de fato está em risco. Para essas pessoas é bem tranquilo, que seria parte do Lito, justamente, o medo do avião, da máquina, da aeronave. Eu já fico com o pessoal que tem o medo do avião e o medo do medo. Então é a hora que você entra no medo no avião. Tudo que você sente e o que sente, se você chega
a acreditar que está tendo algum problema, começa a taquicardia, falta de ar, um dia antes já não dorme direito. Então esse é o trabalho. E depende muito da resposta e do quanto a pessoa está disposta a se expor a cada sintoma. Vou fazer algo aqui que não sei se eu deveria, mas eu vou fazer. Jornalista normalmente às vezes faz umas coisas e depois arca com as consequências, tudo em nome do jornalismo. Então eu vou expor a minha esposa. Minha esposa, eu falei que ela já teve uma fobia, ela teve síndrome do pânico quando ela tinha 15 anos de idade e o Ayrton Senna morreu. Os heróis também morrem. E ela desenvolveu uma síndrome do pânico, teve que tratar, fazer um tratamento psiquiátrico, tomar remédio, etc e tal. E depois ela desenvolveu a aerofobia, bem mais velha, algo relativamente recente, que foi quando o pai dela morreu. E ela voava, viajava, a gente ainda não trabalhava com turismo, então a gente não viajava com uma frequência como a gente viaja hoje em dia, mas então foram 2 gatilhos diferentes, né? 2 heróis que ela acabou perdendo, e eu peço já perdão pra Marcela, que tá ouvindo a gente, certamente. Tô expondo a Marcela, mas por que eu tô te expondo um caso real próximo a mim para te perguntar, né? Você também trata a causa da fobia? O principal tratamento é a causa da fobia? E quando você diz, depende o quanto a pessoa quer se expor, para você ir lá ao fundo e tentar identificar por que ela tem medo de avião? Mais ou menos. Meu processo é inverso. Então, eu falo... Primeiro eu vou te dar qualidade de vida. Se quer voar, te coloco dentro do avião. Depois a gente vai entender o que sobra. Então, ok, trabalhei isso, mas ainda tem um desconforto assim. E a gente vai, claro, se a pessoa tiver vontade, depois a gente vai buscando de onde veio. Mas o passo inicial para mim é colocar a pessoa para viajar. Você vai para dentro do avião, eu vou te preparar, a gente apaga o incêndio e você volta a ter qualidade de vida. Você não precisa limitar a sua vida por isso. E depois a gente vai trabalhando o que sobra. Então, por exemplo, uma pessoa que está nos ouvindo, né? A gente está falando aqui num final de semana, no Partiu Band News, na Band News FM, não sei se a pessoa está nos ouvindo sexta, sábado ou domingo, independentemente disso, porque o programa passa em vários horários aqui na programação, pode estar nos ouvindo no podcast e de repente a pessoa tem um voo marcado para a semana que vem. A pessoa tem um voo marcado para a semana que vem e ela está morrendo de medo, ela tem fobia, ela não quer entrar no avião. Você consegue fazer com que essa pessoa que está nos ouvindo hoje consiga viajar na semana que vem? Você consegue trabalhar isso? É possível, mas não existe milagre, varinha de condão, nada disso. Então, se a pessoa estiver disposta, sim, o primeiro passo é entender qual é a expectativa dela. Então, eu acho muito legal a gente trabalhar o que você quer. Se a tua ideia é, hoje eu tenho fobia, eu não consigo imaginar estar dentro de um avião. Eu também sou uma pessoa ansiosa, em todos os lugares. Eu não fico calmo, tranquilo em lugar nenhum, mas eu quero ficar sem no avião, que é um lugar que eu não gosto, a gente já entende que precisa ser trabalhada a expectativa. Então, não, ok, eu entendo que eu sou uma pessoa ansiosa e é difícil eu ficar sentado 2 horas em qualquer lugar, inclusive no avião. Então, não é por causa do avião. Doutora, tem algumas dicas básicas? De novo, a pessoa que quiser realmente se tratar de uma fobia, ela não vai tratar aqui por meio de um programa de turismo no rádio, né? Mas a gente está aqui para tentar indicar alguns caminhos. A pessoa vai precisar procurar pela doutora Wendy Evangelista ou outros profissionais de preferência para tentar tratar essa fobia. Mas o nosso caso aqui, no meu caso, é como o apresentador que já fez, sei lá, centenas, milhares de voos, é dizer que o avião é um dos meios realmente mais seguros que a gente tem. Não sinto absolutamente nenhum tipo de desconforto no ar quando eu tô voando. Eu até brincava com a doutora que eu tô sentado aqui num estúdio de rádio, para mim sentar no estúdio de rádio no avião não faz diferença nenhuma, só que às vezes o avião é um pouco mais desconfortável no sentido de espaço do que aqui o estúdio de rádio, só isso. Mas eu fico à vontade nos 2 lugares. Mas existem dicas básicas para falar para quem tem medo de voar? O que você pode dizer para as pessoas que morrem de medo, que têm fobia realmente? Primeiro, de novo, cuidar da expectativa, porque um passageiro como você, por exemplo, Coutinho, dá raiva em quem tem fobia. Sim, imagino. Você está dormindo e quem tem fobia olha e fala, meu Deus, o que é aquilo? O que tem de errado comigo? Eu nunca vou chegar num estágio daquele. Então, o primeiro passo, a gente cuida da expectativa. O avião, ele é o caminho para um destino, para onde você escolheu conhecer ou para onde você vai visitar. Ele não precisa ser o lugar de lazer, ele não é. Então, a gente tem claro que ele é o caminho, pode ser suportável, eu não preciso achar lindo e maravilhoso. Se eu conseguir passar por ele, eu chego no meu destino. Então, esse é o primeiro ponto. E estratégias básicas a gente tem, né? Não é só a respiração, claro que a respiração é a mais divulgada, então
Vamos acalmar, baixar batimento cardíaco, respiração diafragmática. Essa é a mais divulgada, mas existem outras técnicas já para a gente dar uma reduzida nos sintomas físicos da ansiedade e possibilitar um pensamento, porque a gente fica no modo irracional. Quando você fica muito ansioso, nada faz sentido. E se você falar isso que você me disse, calma, avião é um meio de transporte mais seguro. Tudo que você vai promover é a pessoa ficar irritada. Isso é muito legal, e essa era a minha próxima pergunta, né? Porque eu acho que, ao contrário do que a gente pode imaginar, né? Eu falar, não, eu vou super tranquilo, pra mim a sala da minha casa e um avião é a mesma coisa, causa talvez o efeito contrário, né? Que saco, para seu mala de falar assim, pra mim não é a mesma coisa. Então, eu falando isso, eu não vou ajudar a pessoa, eu vou acabar atrapalhando, né? Sim, eu falo, um bom aerofóbico, ele tem vontade de bater nas pessoas que chegam perto e falam, calma, esse é o meio de transporte mais seguro, porque para ele naquele momento não faz nenhum sentido. Como ele está num estágio hiperalerta e de ansiedade muito alta, ele não consegue decodificar direito a informação. E o que ele está sentindo é o oposto. Então isso só gera irritabilidade. Ele te olha e fala, não. Voltando ao seu exemplo, você hoje viaja numa boa, tranquilamente? Se vier que pegar um voo agora, sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Viajo até por opção. Então, hoje eu faço uma viagem e não tenho problema, é a mais barata. Ah, mas são 5 conexões, tudo bem, tudo certo. Não vou perder, dá tempo ainda numa conexão e outra? Bora. O que não quer dizer que eu nunca mais senti nenhum desconforto, mas eu já sei qual é o meu gatilho. Então, eu mando alguém do cockpit, ou comandante, ou copiloto, fala com a cabine de passageiros, dá uma aceleradinha, o meu problema... Aí eu, opa, já sei. Nossa, lembra? Falei com a cabine de passageiros porque eu ficava com meu pai na cabine muito tempo. Então eu sei que é um gatilho, eu sei de onde ele veio. 30 segundos, tá tudo em ordem. Sabe controlar, né? Bom, eu só tenho de agradecer pelo seu tempo, desejar a melhor sorte do mundo, pedir para você, mais uma vez, passar os seus contatos para os nossos ouvintes, se os ouvintes tiverem algum tipo de fobia. Aliás, você não trata só a aerofobia, né? Trata outros tipos de fobia, né? Sim. Inclusive, muitas vezes a aerofobia ela vem de coadjuvante. A pessoa nem se dá conta, porque é aquilo que está limitando naquele momento, mas tem claustrofobia, tem fobia de altura, geralmente eu encontro alguma outra coisa, e tratamento também é o processo aí das fobias, segue o mesmo processo, o tratamento, com as peculiaridades da aerofobia que incrementam, né? Mas tem sim, trato todas elas. Aliás, antes da gente encerrar, já que a gente está num programa de turismo, eu vou fazer uma mini consulta aqui com a doutora Wendy Evangelista. Eu tinha uma fobia, eu acho que eu tenho ainda, não deve nem ter nome isso, de sentir frio na barriga, de queda livre. Então eu trabalho, veja só, trabalho com turismo e eu tenho de experimentar montanhas russas ou atrações que tem aquela queda livre. Sabe aquela história de despencar? Velocidade, looping, altura eu acho que eu não tenho medo, já andei de balão, mas assim, pular de paraquedas, porque você vai se jogar e vai ter aquele frio na barriga. Montanha-russa que começa com queda, se a queda estiver no meio, pra mim não tem problema. Eu não sei por que é isso, só que eu tô desenvolvendo. A cada vez que eu preciso ir num parque gravar, eu vou melhorando, eu vou num negócio melhor, eu vou curtindo, etc e tal. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu fui para Orlando dezenas de vezes, algumas a lazer, muitas a trabalho, e só nessa última vez que eu estive, que faz coisa de 2 meses atrás, é que eu fui na Torre do Terror pela primeira vez. E eu fui em várias atrações que são muito mais radicais do que a Torre do Terror, mas a Torre do Terror é a queda, pura e simples, e eu adorei. Então assim, eu tô me autotratando, doutor. Existe fobia de queda livre ou de frio na barriga? Existe, não é o que você me trouxe, não é uma fobia, porque você vai chegar a fazer um enfrentamento muito interessante o que você trouxe, porque você começa a fazer evitação. Mas a gente já gostou dessa sensação. Muitas pessoas têm isso, não gosto, tenho frio na barriga. Quando era criança, brincava no balanço? Talvez brincava, né? Talvez então, é isso. Eu acho que só com tratamento eu vou descobrir o que eu tenho, né? Porque eu sonhava muito que eu tava caindo. Não sei por quê. Muitas vezes eu acordava e justamente eu acordava com aquela sensação de frio na barriga, sabe? Então, eu não sei. E assim, eu tinha medo, agora eu tô melhorando, né? Como eu disse. Mas o meu medo não era de morrer, de acontecer alguma coisa. A minha fobia era de sentir a sensação, sabe? E de
talvez, sei lá, eu achava que eu ia desmaiar. Eu achava que eu pudesse desmaiar. Tinha tanto receio dessa sensação de frio na barriga que eu tinha medo de desmaiar. Mas assim, não a segurança, não a vida. Um dia a gente marca tudo bonitinho e eu vou tentar descobrir, obviamente. A gente vai pra Orlando e tá tudo certo. Combinado? Na Universal, vamos no Dr. Doom lá, ó. Essa vai ser difícil. Adoro, vamos. É mesmo. Wendy Evangelista, uma simpatia, muito obrigado. Então, mais uma vez, como é que as pessoas te encontram? No site aerofobia.com.br ou no Instagram Wendy_psicóloga. E lá pode mandar um direct, uma mensagem que as pessoas conseguem te encontrar e marcar uma consulta. Sempre alguém responde rapidinho. Muito obrigado, doutora. Melhor sorte do mundo. Foi uma delícia o papo e até uma próxima. Até, Coutinho. Muito obrigada. Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Terceiro e último bloco do programa de hoje. E agora para falar do Fórum Band News Expo Visite São Paulo 2023. Evento que foi realizado na última terça-feira no Sheraton WTC Events Center, na zona sul da capital paulista. Contou com a participação de líderes e autoridades de diversos setores do turismo e eu tive o prazer de, ao lado da também jornalista Paula Valdez, mediar os 3 painéis principais. Os desafios e tendências da hotelaria foram alguns dos assuntos centrais discutidos no primeiro painel. Daniela Pereira, gerente-geral da Staybridge São Paulo, destacou uma das dificuldades enfrentadas nesta retomada pós-pandemia. Eu acho que na hotelaria são muitos desafios, público novo, muita gente vindo, mas eu diria que o tema é os novos desafios, eu diria que são os novos velhos desafios, porque eu acho que a hotelaria sempre vai ser e se trata de pessoas. E hoje, os meus amigos podem aqui dizer que conseguir pessoas qualificadas e dispostas e comprometidas, hoje tem sido o nosso grande desafio. Normalmente, né, a primeira experiência que um hóspede tem, físico, é quando ele chega na recepção. Então, hoje você ter, por exemplo, recepcionistas engajados ou pessoas que estejam dispostas ali naquela escala de 6x1, trabalhar de pé o dia inteiro e ter muita qualificação para entender, para explicar, para contar da cidade de São Paulo, para contar as facilidades todas que a gente tem no hotel, manter essas pessoas, esses jovens que estão saindo hoje das faculdades motivados, eu acho que é o nosso grande desafio. O primeiro desafio é trazê-los. O segundo desafio é mantê-los, né? Porque o turnover é muito grande. E cada vez que você troca um funcionário, troca também toda a nova experiência de explicar, de entender, de fazer com que aquelas pessoas estejam conscientes de tudo que a gente pode oferecer e tem para oferecer, tanto no hotel como na cidade de São Paulo. Então, eu considero hoje que, na hotelaria, o nosso principal desafio hoje é o capital humano. E quanto às tendências, hóspedes cada vez mais conectados, o que vem mudando também é a estrutura do hotel, lembrou Fernando Guinato, diretor-geral do Sheraton São Paulo WTC. Uma mesa, às vezes, no lobby, ela se transforma no escritório daquele hóspede. E é lógico que o apartamento também. Você quer ver uma necessidade hoje premente? Se você pegar 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, na cabeceira da cama, você tinha uma tomada. E era o suficiente. Hoje, você tem que ter 2 tomadas, 2 entradas de USB. Ninguém vem com um aparelho só para um hotel. Ele vem com um notebook, ele vem com o iPhone dele, ele vem com o iPad. Fala assim, pô, mas isso faz tanta diferença? Pode acreditar, faz toda a diferença. Porque a comodidade. Então, os hotéis passaram rapidamente por essa transformação. A pandemia ensinou muito para nós, sem dúvida. E ela trouxe alguns mecanismos que já existiam, mas que não eram tão utilizados. Você fazer uma reunião através de um Zoom, através de um meeting, hoje é normal. Pô, mas e isso apareceu agora, 3 anos atrás? Não, isso já existia. E junto com tudo isso, você tem que ter, de preferência, ambientes preparados. Voltando, envolve, no fundo, uma tecnologia que funcione. Às vezes, você ter um pequeno estúdio para ser feito um podcast é um baita diferencial.
eu vou me transformar numa televisão? Não. É um mecanismo relativamente simples e causa uma diferença muito grande. Ou seja, o que a gente tem que estar sempre atento é o seguinte: através dessa tecnologia, dar a maior comodidade possível àquele hóspede. Isso a gente está sentindo. Outra coisa que a pandemia trouxe. Os americanos ainda não voltaram, todos. E se você me perguntar, eles vão voltar? Todos não. Muitas corporações descobriram que não precisa vir 4 vezes por ano para o Brasil, que eles vindo 2 vezes por ano para o Brasil e fazendo o relacionamento através desses mecanismos tecnológicos, ele resolve também. Mas é lógico que tem que ter essa condição técnica de ser uma boa comunicação. O principal hoje é você ter uma estrutura de internet muito bem colocada para atender o nosso hóspede e o visitante. Tecnologia que pode, por exemplo, te ajudar a lidar com o jet lag ou o cansaço causado por uma longa viagem. Tem até aplicativos para isso, ressaltou Johannes Bayer, gerente-geral do Intercontinental São Paulo. Eu vejo hoje mais a combinação da tecnologia com este bem acolher que a hoteleria sabe bem fazer. A nossa hoteleria fala muito sobre a antecipação, de descobrir a demanda do meu hóspede. Recentemente, o bem-estar é um assunto que é presente em vários negócios, não só na hoteleria. E eu não me refiro a um belíssimo spa. Eu falo, a gente faz todo um esforço, ou seja, o nosso fórum aqui, São Paulo, atrai uma grande quantidade de pessoas internacionais. Você tem uma equipe de vendas, você tem um excelente gerente geral, mas o teu hóspede vem, se ele vem da Europa, bem provável que ele vai sofrer de um jet lag. Aí ele tem tudo, aquele hotel, aquela tomada, tem a internet, mas 4 horas da manhã ele olha no teto do teu quarto e ele não tem essa experiência que ele poderia ter. Então, da nossa empresa, a pergunta foi: como é que eu posso melhorar este jet lag do meu hóspede? Se você pergunta isso para um CEO que ainda continua viajando o mundo inteiro, ele já tem todas as manhas. E hoje existem aplicativos que te dão toda a informação. Após de um questionário, você preenche que horas é teu voo, que horas você tem que dormir antes, depois, que horas você toma café. Mas um viajante, um hóspede que talvez é a primeira viagem. Eu não viajo todo ano internacional, mas talvez eu tenha uma viagem e eu não tenho este know-how. Então, que tal você apresentando para este hóspede já o acesso gratuito para este aplicativo para melhorar essa viagem dele, para ele não sofrer tanto como jet lag. Isso já é a primeira experiência. Depois, se você está adaptado de acolher ele, hoje os nossos cardápios continuam sendo cardápios com categorias café da manhã, almoço, jantar. Tem um cardápio 24 horas para ver o que está disponível, seja o macarrão, a pizza, e muito focado em proteína, acompanhamento. Isso não combina mais com um estilo de vida mais saudável. E para essa pessoa que está se preocupando com o jet lag, precisa uma refeição mais leve, ter 24 horas também acesso para uma alimentação mais saudável, mais leve. Imagina uma seleção de grãos, uma salada com uma emulsão, um ovo poché junto, e não só durante o almoço, mas isso também, talvez no horário que ele chega, ele está num outro ritmo, antecipar como ele está viajando. E se a tua equipe tem também acesso a essa informação, por exemplo, ele pode também preparar a saída do teu hóspede. Porque da mesma forma como ele chega, ele tem que também voltar. E o negócio do jet lag é o seguinte, de duas uma, ou você sofre no teu destino, ou você sofre quando você volta. E falando deste aplicativo, são pesquisas de pessoas da NASA, é feito por astronautas para quando você é exposto à luz, etc. Ele também te fala que horas você deveria dormir. E se você tem essa informação, você consegue preparar o check-out do teu cliente. Se você sabe isso agora é um período que ele deveria descansar, eu não posso bater com o frigobar do minibar para repor ou entregar a lavanderia que ele precisa para viajar. Você tem que se programar antes. Então, eu vejo hoje a inovação muito ligado à tecnologia, sim, mas em combinação.
em treinamento e engajamento com o teu hóspede. Para Milena Freire, diretora de vendas do Tivoli, o turismo de saúde já é uma tendência. Então, quando a gente olha para frente, quando a gente olha não só para o público de luxo, que acaba sendo mais exigente, a personalização vai cada vez mais para a simplicidade, ao meu ver. Então, quando você consegue trazer as necessidades principais desse cliente, que ele tem na casa dele, especialmente o de luxo, que tem, né, muitas regalias, nem sempre é tão fácil trazer isso para dentro do hotel. Mas eu falo que o que vem pela frente é muito o turismo da saúde. Johannes copiou a minha fala, tá? Mas eu falo que o turismo de saúde, ele é o que vai acontecer de mais forte daqui para frente. A pandemia, infelizmente, tornou a gente talvez menos saudável ou com muitas preocupações dos quais a gente vai precisar cuidar. E isso não vai nos impedir de viajar, porque a tecnologia está aí para fazer a gente acontecer, está conectado em qualquer lugar que a gente esteja, mas vai ser importante continuar cuidando da nossa saúde. E a hotelaria tem condições de oferecer isso com um bom spa ou com bons parceiros que estão na cidade de São Paulo, que tem muitas referências para isso, mas especialmente dentro de um hotel. Para quem está vivenciando esse jet lag, tem pouco tempo na cidade, precisa continuar cuidando da saúde. A gente vai ver muito a questão da soroterapia sendo colocada para os viajantes para recuperar esse jet lag. E a personalização vai muito além, né? Não é só o tempo de ir até o spa, é você ter toda essa tecnologia dentro dos quartos, é você ter essa escuta ativa. Então, por isso que eu falo que a observação incansável de sinais vai fazer qualquer hotelaria de qualquer segmento conseguir escutar o seu hóspede e oferecer de melhor. Mas se a gente não se preocupar com as relações humanas, ter o apoio dos demais departamentos de um hotel, como o departamento de marketing, que traz todos os índices, o RH, que também precisa ser incansável, os gerentes gerais, com a escuta ativa para a gente trazer essas informações, vai facilitar, vai ficar mais fácil para a gente fazer um bom trabalho. A gente precisa pensar nesse turismo do sono também, que está chegando fortemente. Esse foi só um resumo de um dos painéis do Fórum Band News Expo Visit São Paulo 2023. Se quiser acompanhar mais discussões, basta procurar a íntegra do evento no canal do YouTube da Band News FM. E por hoje é só. Lembrando sempre que existem diversas maneiras e canais para você acompanhar o nosso programa. Quer escutar quando e onde quiser? Procure pelo Partiu Band News no Spotify e principais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Tem Partiu no YouTube. Procure pelas nossas viagens no canal do YouTube da rádio. Já são quase 2.200.000 assinantes por lá. Quer acompanhar os bastidores das minhas viagens? Cadê o Coutinho? Vai ser um prazer te encontrar no meu Instagram. Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.